Antes de você assistir até o fim, faz uma coisa agora. Escreve nos comentários, sou estoico. Se você está aqui, não é coincidência. É porque uma parte de você já cansou de ser manipulado, de ser ignorado e de não entender o jogo emocional. Agora presta atenção. 3 mulheres já me disseram que eu não deveria falar sobre isso. Pediram para eu guardar para não expor, mas eu não vim para ficar calado. Eu vim para te entregar a verdade crua, incômoda e poderosa. Aquilo que elas não querem que você entenda, ou que preferem que você continue ignorando. Porque quando um homem entende isso, ele ganha vantagem. E homens com vantagem são perigosos. A minha própria irmã me disse, não posta isso. Tem coisa que é melhor ficar escondida. Sabe por quê? Porque quando um homem entende as regras invisíveis do jogo emocional, ele para de ser manipulado. Ele para de reagir no desespero e começa a observar. Do silêncio, da calma, do poder interno. O homem estoico não implora, não suplica, não mendiga amor. Ele só observa e decide se fica ou se desaparece. Isso aqui não é sedução barata, é filosofia emocional. As mulheres nem sempre manipulam por maldade. Elas fazem isso porque aprenderam a sobreviver emocionalmente. Elas testam sem avisar, filtram sem explicar, classificam sem anunciar. E você, sem perceber, pode estar sendo descartado do jogo sem nem encostar numa peça. Isso é xadrez emocional. E se você ainda está jogando dama, você já perdeu. Uma vez numa conversa com a minha ex, ela ficou em silêncio, total. Nenhuma palavra. Eu comecei a falar mais, justificar, explicar, me defender. Esse foi o meu erro. Ela não precisava de resposta. Ela só queria ver a minha reação diante do vazio. O silêncio não é ausência, é teste. E os homens que não entendem isso caem no próprio barulho mental. O estoico responde com presença, não com palavra. Quando uma mulher se cala, ela não se rendeu. Ela está observando. Ela estuda a sua ansiedade, mede o seu nível de apego, calcula a sua reação. Você se desespera, manda mensagem demais, insiste, persegue, se quebra. Cada segundo de silêncio dá mais informação sobre você. E se você não sabia disso, já está atrasado, porque o julgamento já começou e você ainda acha que é só climão ou mal entendido. Uma amiga me disse isso depois de algumas taças. A gente sabe. A gente sempre sabe. A gente não finge, a gente lê. E esse é o ponto. Elas não precisam falar. Elas precisam ver você falando demais. Precisam ver você se revelar. Precisam ver você suplicar em pequenas doses. Às vezes com uma mensagem a mais. Às vezes com um boa noite que elas nunca responderam. Elas anotam tudo, em silêncio. E o que elas fazem com essa informação? Elas te colocam numa prateleira emocional, como se você fosse arquivo. Nível 1, o que elas desejam. Nível 2, o que entretém. Nível 3, o que elas toleram. Nível 4, o que ignoram. Se você não sabe em que nível está, provavelmente está no último. E elas sabem antes mesmo de você pensar em perguntar. Mas o mais perigoso não é o fato de classificarem você. É que elas fazem isso sem culpa. Porque o sistema não é cruel, é protetor. Elas selecionam com frieza porque o mundo ensinou que, se não filtrarem, elas quebram. E você, se não tiver firmeza, se não souber quando falar e quando sumir, vira barulho. E barulho se ignora. E é aí que entra o verdadeiro segredo, energia emocional. Não é beleza. Não é dinheiro. É como você faz você mesmo se sentir quando está com ela. As mulheres são atraídas por estados internos, não por frases prontas. Se você está desconectado, ansioso, perdido, sem direção, elas sentem. Porque elas não buscam perfeição, elas buscam presença. Por isso, se você está cansado de se sentir confuso, cansado de tentar interpretar sinal que nunca foi claro, muda o foco. Não interpreta, observa. Não reage e respira. Ativa o modo estoico. Porque o homem que não persegue, que não se justifica, que não tem medo de ficar sozinho, é o homem que elas não conseguem esquecer. Foi isso que a filosofia estoica me mostrou. Emoção sem controle é fraqueza, mas emoção transformada em direção é poder. E isso é o que mais desconcerta uma mulher. Um homem que não precisa da validação dela para agir. Um homem que não fica se perguntando se ela gostou. Um homem que não se arrasta, não dramatiza, não pergunta: será que eu fiz certo? Porque o que duvida perde. Mas o que domina a própria energia lidera. E vamos falar do desejo. As mulheres também desejam, também imaginam, também fantasiam, mas não mostram do jeito que você mostra. Elas não são óbvias, elas insinuam. E quando você age como se nada estivesse acontecendo, isso ativa algo nelas. Porque você não está desesperado. Você não é o típico cara que corre atrás por qualquer migalha de atenção. Você é diferente. Você é silêncio com poder. Uma mulher me disse na lata: um homem que não se desespera me dá medo. E você sabe por quê? Porque autocontrole é a maior ameaça emocional que você pode representar.
Quando elas não sabem o que você está pensando, não conseguem te manipular. E isso bagunça o sistema. Porque elas estão acostumadas a ter o controle emocional, até aparecer um estoico. A maioria dos homens perde porque quer ser claro, transparente, disponível o tempo todo. Isso parece nobre, mas na linguagem feminina, o óbvio é chato e o previsível é descartável. Quer ser inesquecível? Aprende a usar o mistério. Fala com pausa. Mostra sem se expor inteiro. Insinua sem implorar. O desejo mora no não saber, não no explicar demais. Agora eu vou te dizer algo que pode doer. Se ela te ignora, é porque te classificou como dispensável. Se responde frio, é porque já não sente mais tensão emocional. Ela não odeia a sua presença. Ela odeia a sua previsibilidade. Porque a previsibilidade mata o mistério. E o mistério é o combustível do desejo. O estoico não tem medo de ser enigma. Eu já cansei de ouvir. Mas eu dei tudo pra ela. Irmão, o cara que dá tudo sem ela nem pedir não é generoso. É inseguro. O estoico não entrega a própria energia pra quem não provou que merece. Não é orgulho. É direção emocional. É controle. Você não está aqui pra tapar buraco emocional de ninguém. Você está aqui pra proteger o seu templo. Uma mulher pode se apaixonar pelo seu silêncio. Pelo jeito que você não se dobra. Pelo jeito que você não tenta convencê-la de nada. Porque o masculino real não grita, irradia, não compete e impõe presença. Não impressiona e atrai. O estoico não busca ser amado. Ele busca ser digno de amor. E essa diferença transforma ele numa obsessão silenciosa para muitas. E nesse jogo, muitos homens nem sabem que elas ativam a competição. Sim, elas criam cenários onde sempre existe outro cara no ar. Pra quê? Pra ver se você se mexe, se reage, se perde o controle, se surta. Mas o estoico não compete com ninguém. Porque a única competição dele é com a versão fraca de si mesmo que ele já matou. O poder não está em fazer ela te escolher. Está em fazer ela se perguntar por que você não está lutando por ela. E é aí que o conflito emocional dela acende. Porque se você não parece afetado com a ideia de perdê-la, ela começa a se perguntar se algum dia realmente te teve. E essa dúvida é mais poderosa que qualquer declaração de amor. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já despertou. Talvez você nem consiga explicar, mas sente. Uma parte de você está cansada de atuar, cansada de perder tempo, cansada de não saber quem é no meio de tanto ruído. Esse canal não foi feito para te dar dica de paquera. Foi feito para te dar verdade. E a verdade incomoda, mas também liberta. E agora, eu vou te falar a coisa mais brutal que eu aprendi. Muitas mulheres entendem a psicologia masculina melhor do que você entende a psicologia feminina. Não porque sejam mais inteligentes, mas porque foram treinadas desde cedo. Elas observam, imitam, aprendem a usar o reforço emocional como estratégia. Nem sempre de forma consciente, mas quase sempre de forma eficiente. E se você não tiver clareza interna, elas vão te conduzir à autodestruição emocional sem nem perceber. Quer saber quando você perde o respeito de uma mulher? Quando ela já não precisa nem imaginar você ausente. Porque ela sabe que você sempre vai estar ali. Porque você nunca some. Porque a sua presença virou certeza, não mistério. Porque já não existe mais tensão. E sem tensão, não existe desejo. O homem que não sabe ir embora, não sabe ser desejado. E aqui entra o estoicismo puro. Desapego. Não como desculpa para fugir, mas como demonstração de poder. Porque o cara que consegue ir embora sem rancor, já ganhou. Você não precisa bater porta, fazer cena, discursar. Você só precisa caminhar para uma outra dimensão emocional, onde não é preciso ser entendido, apenas ser fiel ao próprio centro. Se é difícil para você ser indiferente, é porque você ainda não treinou o seu valor interno. O homem que não se valoriza, corre atrás de validação. E o que corre atrás de validação sempre vai ser escravo emocional. O estoico não precisa ser escolhido. Ele precisa estar em paz com quem ele é, mesmo que ninguém escolha ele. Essa é a verdadeira liberdade masculina. A maioria dos homens procura técnicas para fazer ela gostar de mim, mas não entendem que a coisa que mais atrai é não precisar que ela goste de você. É agir a partir do eixo, não do ego. A partir da clareza, não da ansiedade. E isso não se finge, se treina. Se constrói no silêncio, na disciplina, nas noites em que ninguém te aplaude. Ela não quer que você saiba disso, porque quando você sabe, você muda. Fica seletivo. Escolhe com quem gasta sua energia. Para de responder rápido, para de se explicar, para de suplicar. E quando isso acontece, as regras do jogo mudam. Porque você para de jogar. E nesse momento, o poder muda de mão. E quando você não liga se ela te escolhe ou não, é quando ela mais vai te desejar. Não porque você é cruel, mas porque você irradia independência emocional. Porque você não precisa ser suficiente para ninguém além de você. Isso não é arrogância, é consequência natural do homem que já se escolheu.
Eu não estou falando com você a partir da teoria. Eu estou falando a partir da guerra, de anos de humilhação emocional, de noites em que eu me ajoelhei, emocionalmente, diante de mulheres que nem sabiam o que queriam, mas nunca mais. Porque um dia eu entendi. Se o meu valor depende do outro, eu nunca fui valioso de verdade. Hoje eu não imploro. Hoje eu desapareço com dignidade. Se esse vídeo bateu em você, é porque você já está pronto. Pronto para parar de implorar. Pronto para parar de perseguir. Pronto para parar de explicar a própria presença. Porque quem explica, se justifica. E quem se justifica já se colocou abaixo. Esse não é o canal do romantismo barato. É o canal do renascimento masculino. Então agora eu te convido a desaparecer. Não da vida, mas do ruído. A se tornar aquele fantasma inesquecível. Aquele silêncio que dói mais do que qualquer palavra. Aquele homem que, quando vai embora, deixa vazio. Porque ele não estava ali buscando atenção. Ele estava ali buscando propósito. E quando o propósito fala, as palavras sobram. Se você sentiu isso na alma, comenta aqui embaixo. Sou estoico.